Quando a gente fala em comunicação, a gente precisa pensar em ferramentas e técnicas. A gente tem que pensar em técnica para se comunicar melhor. Afinal, comunicação é um dos principais problemas, uma das principais dores que a maioria dos donos de empresa, que os líderes comentam quando a gente pergunta quais são os desafios do seu negócio hoje. Eu acho interessante que a gente passe a modelar a tomada de decisão em cada situação. E tem uma prática que eu acho muito interessante, que eu faço sugestão que todo mundo use, que é você entender a comunicação em alguns passos que são fundamentais. Primeiro, aceitação. Você mostrar para as pessoas que elas estão de fato sendo ouvidas. Segundo, mostrar sua autoridade. Por que você acha, ou por que você pode falar daquele assunto, melhor dizendo. Por que a sua opinião deve ser respeitada. Terceiro, depois de falar da sua autoridade, manter o foco no problema. As pessoas muitas vezes fogem do foco do problema e, especialmente, se preocupam com posições pessoais. O que eu acho, o ego de um, o ego do outro, acaba atrapalhando completamente a solução de um problema e uma comunicação da empresa. Então, é muito interessante que você separe as pessoas do problema. Dá uma sugestão de solução, propõe para as pessoas uma solução e faz um fechamento do que foi feito. Então, essa é uma sugestão de estrutura para você pensar, anote isso daí, leve para o seu dia a dia, coloca no post-it ali do lado da mesa para você lembrar dessa estrutura: aceitação, autoridade, foco no problema, sugestão de solução e fechamento e próximos passos. Vamos lá. Como que poderia ser um exemplo disso daí? Digamos que alguém na sua empresa não quer que sejam feitas reuniões online. E outra pessoa entende que a reunião presencial não pode ser feita porque a estrutura da empresa hoje é pequena, não tem sala disponível e assim por diante. Então, o primeiro ponto, aceitação. Se você não reconhece que esse problema existe e você não verbaliza para as pessoas, você não demonstra para as pessoas que você aceita que esse problema existe, as pessoas vão continuar pensando em como te provar que aquele problema é um problema importante. Então, primeiro aspecto da boa comunicação, aceitação. Você olhar para a pessoa, movimentar-se, olha, eu entendi o que você disse, né? Eu compreendo o que você está me dizendo, então você até se movimenta fazendo sinais de que você está entendendo, está ouvindo, mexe o corpo para frente, como se estivesse falando um sim. Isso não quer dizer que você concorda com a opinião da pessoa. Então você pode dizer, olha, entendi perfeitamente que as reuniões presenciais, elas permitem que você tenha mais empatia com as pessoas e que você faça uma leitura corporal que pode ser importante em muitas decisões. Eu acho muito importante esses aspectos que você colocou, entendi perfeitamente a importância das reuniões presenciais. E também percebo que realmente o nosso escritório ele está com uma limitação hoje, porque nós diminuímos o espaço do escritório e nós não temos mais sala de reunião adequada para reunir a empresa inteira. Ou seja, você está fazendo uma redescrição daquilo que as pessoas falaram e você está dizendo que entendeu o que a pessoa falou. Não quer dizer que você concorda. E você pode colocar afirmações como: eu acho, eu acredito, eu entendo que você tem todo o direito de ter esse posicionamento, você tem todo o direito de interpretar a situação dessa maneira, você tem todo o direito de pensar dessa forma, entendo que você tem todo o direito de pensar assim, vejo que faz sentido essa sua colocação, ou seja, você não está concordando, mas você está dizendo que aceitou. Quando você demonstra que aceitou, com olhares, com gestos, com afirmações, redescreve o que a pessoa fala. A pessoa já dá uma baixada na guarda e já fica um pouco mais receptiva para novas ideias. Enquanto você não fala que aceitou, a pessoa vai ficar tentando provar que aquela sua opinião é a opinião mais importante e que ela deve ser levada em consideração. Então, a primeira parte é você dizer que aceita a situação. Primeiro ponto, aceitar. Segundo ponto, demonstrar autoridade. Por que as pessoas devem te ouvir? E aí, é claro, você tem que incorporar na conversa alguns elementos que demonstrem a sua autoridade, tentando não parecer arrogante, tentando colocar com naturalidade, de forma que as pessoas percebam
que de alguma maneira você já passou por situações parecidas. Por exemplo, entendo perfeitamente a situação, etc, etc, né? Concordo que a nossa sala está pequena, e esse é um problema que eu sempre enfrentei, desde quando comecei a dar aula em 2002, nos cursos de pós-graduação, graduação, a questão de sala é sempre desafiador, e mais recentemente com o ensino à distância, quando nós fizemos consultoria para o governo do estado de São Paulo, tinham mais de 50 pessoas participando de uma reunião online para fazer um planejamento. E realmente na reunião online não dá para ter a percepção dos gestos das pessoas, do que está acontecendo, é muito mais difícil você se conectar com as pessoas. Cada tipo de reunião presencial ou à distância tem vantagens e desvantagens que a gente precisa considerar. Ou seja, você colocou a sua autoridade, daí você explica alguma questão, olha, em uma das situações, nós estávamos numa reunião e aconteceu tal cenário, e você explica aquilo que aconteceu, né? Isso vai reforçar a sua autoridade. Então, as pessoas, primeiro, elas passam a te ouvir porque você já aceitou que a situação existe. Segundo, porque você diz que tem alguma autoridade para falar daquela situação. O próximo passo é a gente pensar em foco no problema. Tá? Então, qual é o nosso problema? E usar essa frase, o nosso problema. Qual é a nossa situação? Qual é o nosso ponto de atenção? Sempre trazer as pessoas juntas para buscar solucionar o problema. Entendeu? Qual é o nosso problema? Qual é a situação que nós estamos tentando resolver? Qual é o nosso desafio agora? Qual é o desafio que nós precisamos superar? Você tira o foco das pessoas e junta as pessoas para a solução do problema. Qual é o nosso foco agora? Entender qual é a melhor estratégia para a empresa fazer as reuniões, se é uma estratégia presencial, híbrida, se nós temos que alugar uma nova sala, se nós temos que alugar uma infraestrutura de videoconferência, se nós temos que treinar, enfim, você traz as pessoas para pensarem juntas sobre aquele problema que você está discutindo. E aí você traz uma sugestão de solução. E essa sugestão de solução não deve ser levada no sentido de eu acho que nós devemos continuar com as reuniões presenciais. Quando você fala eu acho que, você já está se posicionando, então você volta naquele problema anterior de colocar pessoas à frente do problema. Eu acho que. Você já limitou o espaço das outras pessoas. Você pode falar da seguinte maneira, eu entendo que uma sugestão de caminho para nós solucionarmos isso é tentarmos, que tal por 30 dias, um formato de reunião híbrido, sem tomar uma decisão agora, para que a gente possa validar quais são os prós e contras de fazer uma reunião híbrida com a infraestrutura que nós temos hoje. Quer dizer, você deu um tempo de 30 dias para testar uma solução e você não disse que a solução é sua. Você está colocando como sugestão para a solução do problema. Isso é uma forma eficaz das pessoas comprarem e até tentarem participar, ou acharem que estão participando daquela tomada de decisão. Eu entendo que uma boa sugestão é que a gente leve um teste de reuniões híbridas durante um período de aproximadamente 30 dias para que a gente possa avaliar se vale a pena fazer a reunião híbrida ou não. Sugestão de solução sem colocar o seu posicionamento. E aí você faz um fechamento, né? Escuta as pessoas, deixa as pessoas comentarem e faz um fechamento. Então, nesse caso, vamos tentar sem compromisso durante mais 30 dias, durante 60 dias, ou vamos tentar mais 5 reuniões, e nós vamos voltar a falar sobre isso no dia tal, daqui 2 meses. Enfim, você faz um fechamento concluindo aquele assunto e parte para um próximo problema. Resumindo, então, sempre que tiver uma discussão na empresa, um problema para se resolver, alguma comunicação importante dentro da empresa, sempre pense nesses passos. Modela essa estrutura para você usar. Primeiro, aceitação. Aceita que o problema existe, aceita a opinião das pessoas, aceita o contexto, tem que aceitar e mostra para as pessoas que você está aceitando, demonstra com o seu corpo você está aceitando. Segundo, demonstre a sua autoridade, sem parecer arrogante, traga as situações que você já participou, similares àquilo, de forma que você, enfim, lidou com aquela situação, como eu já comentei. Terceiro, foco no problema, separe as pessoas do problema.
Você já separou as pessoas do problema quando você disse eu aceito a sua opinião, você já começou a separar. Mas agora diga, nós temos uma solução, nós temos um desafio, nós temos um problema a resolver. Nós, use a palavra nós. E aí você coloca a sugestão de solução, pode colocar um período para validar essa solução, não, foi só um comentário que eu fiz, mas enfim, coloca uma sugestão de solução, escuta as pessoas, naturalmente, depois de escutar as pessoas, faz um fechamento e aí segue para os próximos passos.